Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, o último capítulo do livro de Jó, número 42. Fica antes de Salmo 1. Jó, de número 42. Os versículos do 1 ao 6. Jó 42, do 1 ao 6, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falei, eu te perguntei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, pois e por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem desta manhã é um Deus soberano. Queridos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus tem o controle de todas as coisas em meio à angústia e à dor. Quando passamos por certas situações, nós não entendemos o controle de Deus e a permissão de Deus para algumas coisas, né? É difícil aceitarmos que Deus está no controle quando acontecem coisas muito grandes, como, vou dar um exemplo, aquele tsunami que aconteceu na Ásia, que matou 300 mil pessoas. Eu quero dizer que se olharmos em um microscópio, veremos milhões de seres vivos, né? Milhões de seres vivos que têm a digital de Deus. Seres microscopicamente falando, eles têm a digital de Deus. E quando olhamos também, se olharmos, queridos irmãos, para um telescópio, olhando para o céu, nós veremos a imensidão do universo, veremos bilhões de estrelas maiores do que a Terra. E eu quero te dizer nesta manhã que esses seres celestiais, esses seres, essas estrelas, essas constelações também têm a digital de Deus, porque foi Deus que criou também. E nessa manhã eu gostaria de te dizer que esse mesmo Deus que fez o microscopicamente fantástico e fez o inimaginável e grande e vasto universo, né? Ele conhece o nosso problema, Ele conhece o meu problema. Um Deus tão grandioso que conhece alguém que é tão insignificante, porque, aqueles irmãos, Deus, Ele conhece cada um de nós. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Isso é quem tem cabelo, né, Luciano? A gente já está ficando sem, né? É mais fácil de saber. Então, meus irmãos, Deus sabe, entendeu? Quem tem suas cabeleiras enormes, Deus sabe quantos fios tem. Então eu quero dizer que a história de Jó mostra um homem mais do que paciente, né? Era um homem fiel a Deus em sua condição, e ele era fiel a Deus incondicionalmente. Jó era fiel ao Senhor. Eu quero dizer nessa manhã, queridos irmãos, que na história de Jó aprendemos coisas importantes sobre descansar na soberania de Deus.
Jó ele traz uma lição para nós sobre esse descansar na soberania de Deus. Por que podemos nós descansar na soberania de Deus, baseado na história de Jó? Porque Deus sabe o que está fazendo. Por isso devemos descansar. Por isso podemos descansar. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meus queridos irmãos, Jó, ele teve que reconhecer que não era capaz de entender o que o Senhor estava fazendo com ele. Ele reconhece, não sabia o porquê Deus estava fazendo aquilo. Porquê? Porque Jó era um homem fiel a Deus. Mas Deus tinha um propósito. Então, quando estamos em dificuldade e vivemos tantos problemas, pensamos: por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo que eu esteja passando? Quanto mais quando somos fiel a Ele, quando obedecemos a sua palavra. Então, o que nos leva, a considerar que não temos condições de avaliar? Eu, baseado no livro de Jó, eu cheguei à conclusão que eu não tenho como avaliar os pensamentos de Deus. Nós não sabemos porquê, e com base também nos problemas que muitas vezes nós temos vivido. Nós vivemos problemas que às vezes a gente diz assim: eu não tenho como avaliar os pensamentos de Deus, o porquê que eu tenho passado por algumas coisas, o porquê que muitas pessoas têm passado. Então, o máximo que podemos fazer, meus irmãos, é confiar na soberania de Deus. É o máximo que podemos fazer, confiar que Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Então não temos condições de ver como Deus vê. Nós não sabemos o porquê que algumas coisas acontecem. Eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, que vivemos caminhos fechados, vivemos caminho fechado. Deus vê caminhos abertos. Às vezes a gente vê portas fechadas e Deus vê portas abertas. Às vezes vemos impossibilidades e Deus vê possibilidade. Às vezes vemos o não e Deus vê o sim. Eu quero dizer, queridos irmãos, às vezes estamos cegos para entender o melhor que Deus tem para nós. Não conseguimos enxergar o melhor de Deus. E eu quero te dizer nessa manhã: Deus tem o melhor dele para você. Apesar das dificuldades, às vezes a gente vê tantas dificuldades na nossa vida, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Então vejamos o que diz Gênesis capítulo 13, por favor, vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11, por favor. Quem primeiro achar, pode ler, por favor. Gênesis 13, 10 e 11. Observe que Abraão, ele chega para Ló e diz: olha, você vai escolher um lado e eu vou para o outro. Precisamos daqui caminhar sozinho. E aí Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, achando que essa era a melhor escolha, era o melhor lugar, achando que ali era um local bom, achando que teria sucesso em seus projetos, em seus planos, em seu empreendimento. A escolha de Ló, queridos irmãos, não era a escolha de Deus. Ló escolheu o lado errado, Então a escolha de Deus era a terra de Canaã. Estava Canaã para um lado e as campinas para o outro. Ló escolhe as campinas. Às vezes a nossa escolha não é a escolha de Deus. E aí nós nos obedecemos, nós vamos pela nossa cabeça. Então, depois das campinas do Jordão, foram o quê? Arruinada pelo fogo e enxofre que Deus mandou do céu. E Canaã, o que foi que aconteceu com Canaã? Canaã prosperou. Se Ló tivesse escolhido
Canaã, ele tinha ido para um local próspero. Meus irmãos, qual tem sido as nossas escolhas? Às vezes temos escolhido errado, temos caminhado para o lado errado. Devemos procurar saber antes de escolhermos qual é a escolha de Deus para nós. Observe que o texto fala, esse texto de Abraão, Ló não parou para perguntar ao Senhor. Ele decidiu pela sua vista. Às vezes o que nós olhamos não é o melhor. Às vezes a aparência tem uma aparência boa, mas aquilo não é o melhor. Eu quero dizer nesta manhã, queridos irmãos, gostaria de lembrar que a escolha que Deus propõe para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, por favor, alguém abra aí a Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 7, por favor. Josué 1, 7, né? Quem primeiro achar pode ler, por favor. Olha aí a orientação de Deus para Josué, né? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. E às vezes nós nos desviamos. Então, queridos irmãos, Josué, ele procurava o que? Descobrir qual era a vontade de Deus. Por que podemos descansar na soberania de Deus? Porque Deus conhece os nossos limites. Deus conhece o limite de cada um aqui. Deus sabe até onde podemos ir. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas quando formos tentados, Ele mesmo nos providenciará um escape para que possamos suportar. Então, tentações, provações, tribulações, seja qual for o nome que tiver o nosso problema, Deus, Ele conhece o nosso limite. E Deus, Ele conhecia o limite de Jó. Tudo que foi imposto para Jó, Deus sabia que Jó podia suportar. Eu não sei se aquilo que foi imposto para Jó, se fosse imposto para um de nós, o que nós suportaríamos. Às vezes, queridos, passamos por uma parte do que Jó passou, e é tão difícil, meus irmãos, é tão difícil, é tão complicado. Então foi assim com Jó, deve ser assim também conosco, meus irmãos. Deus, Ele sabe o nosso limite, sabe até onde podemos suportar. Quando alguém sucumbe à provação, ao pecado, à luta, é porque a pessoa não estava o quê? Em Deus para suportá-lo, porque quando estamos em Deus, conseguimos suportar as nossas provações. A Bíblia tem um ditado que diz que Ele não dá o frio, né, conforme o cobertor. Ele não dá. Então eu quero dizer, creia que o Senhor não irá deixar de passar, né, por aquilo que não conseguimos suportar. Ele não passa para nós algo que não podemos suportar. Eu quero dizer que Deus, Ele não nos testa além dos nossos limites. É tudo dentro do limite do nosso limite, né? Então as provações servem para nos aproximar de Deus. Somos provados, somos tentados, mas isso, queridos irmãos, nos aproxima do nosso Deus. Então Ele mesmo é quem providencia o escape. Ele mesmo providenciou o escape para Jó. Eu quero dizer nessa manhã, queridos irmãos, que não suportaríamos as tentações e provações, né? Mas Deus, Ele nos dá capacidade de suportar. Eu quero te dizer nesta manhã que talvez o que estejamos passando, Deus sabe o porquê que estamos passando, e Deus, Ele nos dá a capacidade de suportar, né? Ele é aquele que pode todas as coisas. Então, quando carregamos os nossos fardos, muitas vezes estamos sendo carregados pelo nosso Pai. É como a história daquela pessoa que ia caminhando na praia, e em um dado momento ele vê 4 pegadas,
em um dado momento só vê duas, e ele pensa que o Senhor abandonou ele. E aí a história conta que naquele momento o Senhor carregou ele nos braços. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós não suportamos mais, e Deus diz: olha, é a hora de eu carregar ele. Eu coloquei ele nos meus braços. Então, quando carregamos nossos fardos, estamos carregando o refrigério, e ele traz refrigério para a nossa tribulação. É ele que traz refrigério para a nossa tribulação. Então, não existe, meus irmãos, eu quero te dizer nesta manhã, que não existe provação, ninguém passa por uma provação maior do que a que pode suportar. Eu quero dizer nesta hora, que foi assim com Jó, e é assim comigo e com você, porque podemos descansar na soberania de Deus, porque não temos condições de contrariar Deus. A vontade é dele, ele é o Senhor. Eu queria que alguém abrisse aí Isaías 43, versículo 13, por favor. Isaías 43, 13, e fizesse a leitura, por favor. Ainda que houvesse dia, eu sou, operando eu, quem impedirá? Então, meus irmãos, nós não podemos ir de encontro à vontade do nosso Criador, porque a vontade é dele, ele é Deus. Então o que nós passamos é determinado por ele. Então, diante da soberania de Deus, do seu poder infinito, o que podemos fazer para impedir de Deus ser Deus? Nada. Nada impede de Deus ser Deus na nossa vida. Nada impede o agir de Deus. Então a resposta é óbvia: nada. Jó, desde o início, teve atitude de submissão. Jó, ele se submeteu diante do Senhor. Ele foi capaz de resistir aos infortúnios, queridos irmãos, por causa dessa submissão. Se Jó não fosse submisso a Deus, ele iria sucumbir, ele não iria resistir. Mas como ele era um homem submisso a Deus, então nós precisamos o quê? Aprender com o exemplo de Jó. Não existe tentações além daquelas que podemos suportar. Então, quer dizer que precisamos entender que nada do que fazemos pode alterar o que Deus vai realizar na nossa vida. Nada que você faça pode alterar o que Deus tem para fazer na sua vida. Com isso, eu queria lembrar os irmãos a história de Jonas. Né? O que Jonas faz? Jonas, ele é mandado para Nínive. Ele comprou uma passagem para Tarsis. E aí, mas isso alterou o plano de Deus? Não, não alterou o plano de Deus. Jonas, queridos irmãos, comprou uma passagem para Tarsis, mas isso não alterou o plano de Deus. Aconteceu, ele entrou no navio, foi para o porão. Isso alterou o plano de Deus para a vida de Jonas? Não alterou o plano de Deus. Jonas desceu o navio, mas o plano de Deus, ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. E isso impediu, né, que a ação de Deus fosse impedida na vida de Jonas? Não, né? Ele poderia ter economizado um bom tempo se tivesse o que? Obedecido a Deus de imediato. Então o que é que eu penso com isso? Não adianta, meus irmãos, a gente desobedecer, porque o que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida, ninguém impedirá. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então aquilo que Deus tem preparado para fazer através de você, né? Nada, nem ninguém, isso alterou, não altera o plano de Deus. Nós podemos fugir para onde for. Para onde fugirei? Se for para o céu, ali tu estás. Se for para o céu, ali tu estás também. Então, meus irmãos, aonde nós estivermos, não temos como fugir. Ele poderia ter economizado um bom tempo se tivesse que dito eu vou logo, mas ele sofreu. Estar dentro de um grande peixe não deve ser brincadeira, viu?
a vontade de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus sempre vai prevalecer em sua vida. Não adianta fugir. Então, porque podemos descansar na soberania de Deus? Porque podemos confiar na justiça dele. Nós temos um Deus justo. 1 Tessalonicenses 1,4,5 diz: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova de justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas chegam, para o pastor e faz perguntas difíceis. Aí pergunta ao pastor: pastor, será se fulano foi para o céu? Como já me perguntaram, será se irmã Dulce foi para o céu? São perguntas, meus irmãos, que não podemos responder, não podemos dizer a verdade sobre isso, porque eu tenho uma resposta única para esse momento. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Porque eu posso dizer, não foi. E se na hora da morte ela, Jesus, Senhor Deus, perdoa meus pecados, eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, e aí? A Bíblia diz que enquanto há vida, há salvação. Meus irmãos? Então, acontece o que acontecer, devemos confiar sempre na justiça de Deus. Eu quero dizer que Jó, apesar de estar passando por tudo aquilo, ele nunca deixou de confiar na justiça de Deus. Nós sabemos que Jó foi ofendido, disseram até que Jó estava passando por aquilo por causa do pecado, porque tinha cometido o pecado, Jó, ele foi amaldiçoado, uma mulher dele diz: homem, que situação é essa? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quer dizer, ela está dizendo que ele também era maldito, que estava passando por maldição. Eu quero dizer que, finalizando essa palavra, eu quero lembrar a você que em toda e qualquer situação nós temos um Deus que lidera a história para o nosso bem. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 8 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que estamos passando coopera para o nosso bem. Tudo que estamos vivendo coopera para o nosso bem. Tudo que Jó viveu cooperou para o bem dele. Então, sabemos que todos que Deus, todos nós que somos de Deus, ele tem a nossa vida nas mãos dele. Tudo que acontece na nossa vida é com permissão do nosso Deus. É Ele que é o Senhor. Então, no final da história de Jó, nós vemos que ele reconhece essa soberania de Deus, onde ele diz, no versículo 1 e 2, no versículo 42, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz: então respondeu Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Como eu falei, sobre Jonas, achou que poderia frustrar os planos de Deus. Deus dá uma ordem: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. E Jó, queridos irmãos, então Jó respondeu: sei que podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí ele diz mais, ele diz: quem é esse que obscurece o meu conhecimento sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, pois por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó e das cinzas. Então Jó passou a compreender que ele não conhecia Deus,
apesar de sacrificar, apesar de respeitar a Deus, apesar de honrar a Deus, mas ele não conhecia o Senhor, não tinha um relacionamento profundo. Foi naquele momento da dor, no momento do sofrimento, que ele conseguiu contemplar a face de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, que às vezes as nossas dificuldades nos aproximam de Deus de uma forma que nós não sabíamos. Nós passamos a ter um relacionamento mais profundo com Ele. Não esperemos passar por problemas, passar por tribulações, passar por dificuldades, passar por lutas, para conhecer Deus verdadeiramente. Vamos procurar buscar a Deus. Nesse momento, no momento que estamos vivendo, momentos bons, porque as lutas virão, mas elas servirão para nos aproximar do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir à irmã Maria Gilda que ore a Deus nesta hora, por favor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui em Paraná. Muito obrigado, Senhor, pelo povo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui ouvindo a tua palavra. Amém, Senhor. Continua muito abençoando, pastor, Pai Miri. Muito obrigado pela unidade do pastor, Pai Santo. Que o Senhor continua abençoando a vida dele cada dia mais santo. Amém, Senhor. Toma nossa vida nas tuas santas mãos, Pai Santo. Leva para cá, Pai, nas tuas próprias mãos. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Essa igreja seja revestida do teu poder, Amém, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, com a nossa seleção nós estamos despedidos. Eu gostaria de lembrar, à noite daremos ceia. Deus abençoe a todos.